Olá, bom dia. Nós vamos estudar hoje em História, no livro de vocês. Acompanhe comigo a leitura na página 66, 67. Nós vamos estudar sobre as entradas e bandeiras. Página 66. Vamos fazer a leitura aqui no livro, na página 66, Entradas e Bandeiras. Em 25 de janeiro de 1554, um grupo de jesuítas fundou um colégio no Planalto de Piratininga. Entre esses jesuítas estavam José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Casas de taipa foram sendo construídas em torno do colégio dos jesuítas, dando origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Desse povoado, que muito mais tarde viria a ser a cidade de São Paulo, partiram muitas expedições para explorar o sertão, procurar metais preciosos e escravizar indígenas, causando a morte de milhares deles. Essas expedições chamavam-se bandeiras, e os homens envolvidos nelas ficaram conhecidos como bandeirantes. Eles são ancestrais de muitos paulistas. Andavam longos períodos pelo sertão em busca de riquezas para si e suas famílias. Também eram contratados para recuperar escravizados fugitivos. Agora na página 67. As expedições partiam em várias direções, ao oeste e à região das Minas, chegando à bacia amazônica, e elas ajudaram a expandir os limites do território brasileiro, pois exploraram áreas desconhecidas, onde foram fundados povoados e vilas. Foi por meio dessas expedições que o ouro e outros metais preciosos foram descobertos. O governo também organizava expedições chamadas entradas, que aproveitavam as trilhas indígenas para adentrar o sertão. Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Brasil colonial, né? Já estudamos anteriormente sobre o descobrimento do Brasil, né? Então aqui é uma continuidade desse estudo na realidade. Então hoje nós vamos falar sobre as expedições. Essas expedições nada mais é do que as expedições feitas, né, entre o século XVI até o século XVIII, e tinha finalidade estratégica e econômica realizadas pelo interior do Brasil, garantindo a expansão e a conquista do território brasileiro. Então essas expedições nada mais era do que conquistas, né, feitas pelos europeus, tanto os espanhóis como os portugueses. Essas expedições tinham como motivo maior o domínio do território e também a exploração dos metais preciosos, né, que existiam naquela época. Então nós vamos passar para esse mapinha aqui, que está no livro de vocês na página 66, a gente pode observar que tem aqui uma parte laranja e do outro lado verde. Então tem uma linha aqui que chama linha do Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, eu já falei sobre ele. Ele foi feito porque para repartir as expedições dos portugueses com os espanhóis. Então essa parte verde aqui ela era explorada pelos portugueses, pelas expedições também dos portugueses. E a parte laranja já era mais explorada pelos espanhóis. Tá? Então, na legenda aqui, a gente pode observar, do número 1 ao 5, o nome das expedições que existiam naquela época. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que significa, na realidade, entradas e bandeiras. Entradas e bandeiras são expedições feitas nos séculos XVI e XVIII com finalidades estratégicas e econômicas, realizadas pelo interior do Brasil, garantida a expansão e conquista do território brasileiro. Então, entradas e bandeiras são expedições. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês sobre uma expedição feita pelos portugueses, né, e também os espanhóis. Eles viajavam à procura de
metais preciosos principalmente, e também o domínio dos territórios do Brasil. Então, onde que eles chegavam, eles se acampavam, né? A gente vê nas imagens aí que eles estão acampando, eles andavam a barco também, atravessando os rios, andavam também a cavalos, né? Levavam com eles os escravos, que são os indígenas, um pouco de africanos também, para quê? Para trabalhar na mão de obra, a mão de obra escrava, para eles estarem explorando os territórios. Lá no texto também está falando a palavra jesuítas. Nós já estudamos também sobre os jesuítas anteriormente. Vamos revisar aqui quem eram os jesuítas. Eles eram os padres que pertenciam à Igreja Católica e tinham como objetivo pregar o Evangelho, e foi criado em 1534 pelo Padre Inácio de Loyola. Então, os jesuítas, eles tinham a finalidade de catequizar, ou seja, de levar a religião católica, né, o estudo do Evangelho, tanto para os europeus como também para os indígenas também, os africanos. Vamos falar sobre os bandeirantes. Os bandeirantes eram, em sua maioria, os filhos dos europeus nascidos no Brasil. Então, esses bandeirantes foram conhecidos nas expedições, né? As expedições chamadas de bandeiras. Então, as pessoas que participavam das expedições eram a maioria europeus nascidos no Brasil e que moravam no atual, hoje, estado de São Paulo. Olha só, a imagem de alguns bandeirantes daquela época. Eles eram, logicamente, né, nascidos no Brasil, mas eram europeus, filhos de pessoas europeias, né, tanto de Portugal como também da Espanha. Qual que era o motivo dessas expedições? Por que será que eles faziam essas viagens, né? Eles tinham o motivo de capturar índios para mão de obra. Até coloquei aqui, ó, os índios trabalhando, né? Porque eles usavam eles para os plantios, tanto principalmente para o plantio, para a sustentação deles mesmo, naquela época, para aumentar o cultivo agrícola, para comercializar também, e também usavam eles, os índios e os africanos, para encontrar metais preciosos, olha só, como o ouro, a prata, as pedras preciosas, né? Então, eles usavam esses índios para isso. Olha, nessa imagem aí, o Brasil colando o ciclo do ouro, eles estão no garimpo. Ali, eles estão ali em algum rio, né? Procurando o quê? Metais preciosos, como o ouro e também pedras preciosas, diamantes. Agora, lá na página 67, nós vamos fazer atividade no livro de vocês. Então, vocês vão responder o número 1, na página 67. Vocês vão observar esse mapa, aquele mapa que eu falei com vocês, na página 66, Brasil Expedições ao Sertão. Vocês vão observar ele e responder. No próprio livro mesmo, você vai responder as atividades, tá? Agora, o número 2... você vai copiar no caderno de história as seguintes questões, que está lá mesmo no livro. Você vai observar a gravura e responder. O que o artista retrata na gravura? Quem são os homens que atacam os indígenas? Como os indígenas se defendem? E qual era a intenção dos ataques dos indígenas? Então, você vai observar essa gravura aqui, que está lá no livro também, na página 67. Essas perguntas aqui, vocês vão da página 67, o número 2, vocês vão copiar no caderno de história. Aí na próxima aula eu vou fazer a correção com vocês, tá? Ótima aula para vocês e beijo!